Se você deseja chegar no final de 2026 com mais planejamento financeiro, mais clareza e organização sobre o seu dinheiro, então este vídeo aqui é para você. Fique aqui comigo até o final que eu vou te dar 5 hábitos super importantes para você ir colocando em prática durante o ano de 2026. E quando você chegar lá, você vai ver que valeu muito a pena todos esses hábitos que você foi adquirindo durante o ano. Porque não basta somente a gente fazer metas, a gente desejar que seja um ano de mudanças, de prosperidade e tudo mais, se a gente não mudar os nossos hábitos, se a gente continuar com os mesmos hábitos, será o mesmo ano, será as mesmas coisas, os mesmos resultados. Então, vou citar aqui alguns hábitos que, inclusive, eu já tenho colocado em prática na minha vida como um todo, desde muito antes que eu já venho aplicando, e alguns eu estou buscando, inclusive, ir melhorando. Então, pegue aí a sua xícara de café ou de chá, enfim. Eu estou aqui tomando um chazinho da tarde e vim dar essas 5 dicas para vocês, esses 5 hábitos. E se você está chegando aqui agora no canal, aproveita para se inscrever, para curtir, para ficar aqui comigo, porque eu estou montando também a minha carteira aqui do Absolutamente Zero. Estou muito entusiasmada com ela. Investi R$ 2.000 recentemente em fundos imobiliários, tenho mais R$ 1.000 para esse mês de janeiro, porque o que eu investi recentemente foi de novembro e dezembro. E tenho agora para investir em janeiro, logo mais venho trazer esse vídeo para vocês. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre mudança, é sobre prosperidade, é sobre você querer mudar de vida. Então a gente precisa fazer alguns sacrifícios, abdicar de muitas coisas hoje, para que lá na frente a gente possa colher os frutos. Então, sem prorrogar muito, o primeiro hábito é pague-se primeiro. Eu tenho falado muito aqui sobre a importância de você se pagar primeiro. E por que eu acho isso importante? Porque quando eu estava trabalhando no CLT, a gente sabe que não é fácil, que a gente precisa estar trabalhando muito, independentemente se você está bem ou não, se está chuva, se está sol, você precisa sair de casa, deixar os seus filhos, a sua família, para você ir lá trabalhar. E aí, quando chega no final do mês, você não fica com nada. Você tem que pagar a conta de aluguel, de mercado, de luz, água. Então, eu acho que o mais importante é você adquirir o hábito de todos os meses, assim que você receber o seu salário, você se pagar. E era isso que eu fazia. Eu falava, eu trabalho tanto, saio cedo de casa, 5 horas da manhã, chego tarde e tudo mais. Então eu pegava ali todos os meses, já tirava um pouquinho, já transferia para uma outra conta, cuja conta eu não tinha acesso para poder não correr o risco de ficar gastando de forma desnecessária. Porque se você não tem um controle, então é muito importante você excluir para você não ficar tendo acesso, para você não ficar gastando de forma desnecessária. Então, esse é o primeiro hábito. Pague-se primeiro, todos os meses. Um outro hábito também muito importante é saiba para onde o seu dinheiro está indo. É muito comum a gente viver de forma automática, né? A gente vai viver na vida de forma automática e a gente vai gastando também de forma automática, vai passando ali no cartão de crédito e aí quando chega a fatura a gente toma um susto. Porque a gente não cria o hábito de parar todos os meses, não estou falando diariamente, porque muitas pessoas não vai conseguir todos os dias ali ficar anotando, colocando numa planilha, às vezes acha chato e tudo mais, mas todos os meses você parar ali no final do mês, um dia, meia hora, uma hora, para você saber o quanto entrou, o quanto saiu, para onde está indo o seu dinheiro, organizar. As pessoas ricas, mentalidade próspera, elas criam esses hábitos. Independentemente do valor que sai ou que entra, elas sabem para onde está indo o dinheiro. E muitas vezes a gente faz assinaturas e deixa ali automático no cartão de crédito e a gente nem sabe muitas vezes do que é. Então é muito importante você ter essa organização financeira, você saber para onde está indo o seu dinheiro. E o terceiro hábito é viva abaixo do que você ganha. Então é muito comum as pessoas, conforme vai ganhando, vai gastando. Ganha, gasta, ganha, gasta. Inclusive tem muitas pessoas que ganham super bem, mas não tem nenhuma reserva de emergência, porque elas aumenta o ganho, só que aumenta também o custo de vida. E as pessoas que querem realmente construir um patrimônio ao longo dos anos, um patrimônio sólido e duradouro, elas sempre vão gastar menos do que elas realmente ganham. Então, eu sei que muitas vezes não é fácil, a gente tem que abdicar de muitas coisas, fazer alguns sacrifícios, deixar de viajar, deixar de ficar pedindo iFood todo final de semana, deixar de ficar indo no shopping gastar e tudo mais.
mas lá na frente, esses sacrifícios, lá na frente você vai colher os frutos. E essas pessoas que hoje estavam viajando lá, parcelando em várias vezes e tudo mais, que muitas vezes as pessoas estão ali mostrando algo, principalmente na internet, as pessoas mostram o que elas querem. São stories ali, pequenos momentos ali que elas mostram, mas a realidade, a vida de cada um, somente, né, você e Deus sabe, porque as pessoas mostram o que elas querem. E aí muitas vezes você vê as pessoas viajando, indo para o exterior e tudo mais, e você fica pensando, nossa, eu queria tanto isso, eu desejava tanto isso, só que você não sabe a realidade dessas pessoas. Muitas vezes elas estão totalmente endividadas. Então, é muito importante a gente também não ficar se comparando a nossa realidade com a realidade do outro. Tem pessoas que gostam de comprar passivo, tem pessoas que gostam de comprar ativos. Então, cada um com suas escolhas. Então, não se compare, saiba qual é o seu propósito, qual o seu objetivo e siga firme, sempre mantendo um pouquinho abaixo aí do que você realmente ganha os seus custos de vida. E o quarto hábito é invista todos os meses. Então, independentemente do quanto você ganha, porque não é o quanto você ganha, mas o que você faz com o que você ganha, crie o hábito de investir todos os meses, nem que seja um pouquinho. E aqui entra um pouquinho também no primeiro hábito que eu citei, que é para você se pagar primeiro. Então, pague-se primeiro, invista sempre esse pouquinho todos os meses, porque se você começar agora em janeiro, quando chegar lá em dezembro, você vai agradecer por ter começado hoje, agora. Então não postergue. Tem algumas decisões nas nossas vidas que a gente não pode ficar postergando, porque quanto mais a gente posterga, os resultados não serão os mesmos. Então, quando falamos sobre investimentos, o quanto antes você começar, melhor. Então, comece investindo. E o quinto hábito, já para finalizar aqui o vídeo, é estude sobre finanças diariamente, nem que seja 30 minutos. Principalmente para você que acha que investir é muito difícil, que não é para você, que investir é somente para quem tem dinheiro. Isso não é verdade. Investir é para todas as pessoas, independentemente de classe social, do quanto você ganha e tudo mais. Todas as pessoas deveriam investir. Então, estude diariamente um pouquinho. No início pode parecer algo chato, você não vai entender muita coisa, são muitas abreviações um pouco difíceis para entender, principalmente no início, mas você vai ver que não é tudo isso que as pessoas falam, que é difícil e tudo mais. Você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário por R$ 10, menos de R$ 10, inclusive. E aí você vai comprando, comprando, começa recebendo ali seus primeiros dividendos, que no início não compra nem uma bala, pode-se dizer, mas depois pode se tornando uma bola de neve. E o quanto antes você começar isso, melhor. Eu comecei no final do ano passado, logo quando eu comecei aqui gravando os vídeos para o YouTube. Já comecei recebendo os meus primeiros dividendos, que, né, paga aí um lanche, mas foi muito bom ter começado o ano passado. Eu agradeço por ter começado. Então agora é somente manter a constância, todos os meses investindo um pouquinho, e eu vou sempre trazendo aqui para vocês, porque o intuito, a intenção de criar esse canal aqui no YouTube é justamente falar para as pessoas que é possível investir, que você pode investir, porque o que me diziam, o que eu sabia, na verdade eu nem sabia nada sobre investimentos, né? Eu que fui aprendendo através do Pai Rico, Pai Pobre, quando eu comecei a estudar, que eu precisei, e a gente muitas vezes espera precisar realmente de algo para a gente correr atrás, mas não deixe ficar muito tarde, não deixe você precisar muito disso para você começar a estudar. Comece o quanto antes. Então, não é difícil, é algo muito simples, é muito prático e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Como é prazeroso você investir para o seu futuro e como é prazeroso você, no final do mês, você ver ali os seus dividendos caindo na sua conta de forma passiva. Então, comece aí fazendo uma renda passiva para você, para o dinheiro trabalhar para você. Faça primeiramente a sua reserva de emergência, que é muito importante você ter uma reserva de emergência, porque imprevistos acontecem e é muito importante a gente estar preparado também, de certa forma, para esses imprevistos. Tem imprevistos que a gente nunca vai estar preparado, mas no que a gente puder, a gente está preparado para alguns imprevistos que possam acontecer, para que no primeiro imprevisto você já não tenha que precisar retirar os seus investimentos ou fazer um empréstimo, ou enfim. Mas a gente ter sempre aí uma reserva de emergência é fundamental. Então é isso. 2026 não vai ser diferente, por sorte.
se você não ganhou na Mega da Virada. Então você precisa fazer a sua parte, você precisa fazer os seus investimentos, você precisa fazer alguns sacrifícios e você precisa planejar e organizar o seu futuro, o seu dinheiro e o seu futuro. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar aqui o crescimento da minha carteira do absolutamente zero. Então, se eu estou investindo, você também consegue.